Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Formada no ano de 2022, atualmente ela é responsável pelas pautas especializadas de jornalismo científico na assessoria de comunicação da Universidade Franciscana e também é egressa da instituição. Gabriela de Flores Neto é a nossa convidada no De Papo Com. Seja bem-vinda, Gabriela. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Merece. Quando a gente entra na faculdade, normalmente nos faz essa pergunta, né? Quais foram os motivos para a gente escolher o jornalismo? E quais foram os teus? Então, eu sempre falo que eu sempre fui uma criança das artes. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, de escrever, enfim, e sempre fui incentivada a escrever, né? Eu sempre ganhei blocos de papel que eu escrevia a história e fazia os desenhos. Então, fazia meus próprios livros, praticamente. Na escola, em seguida, eu sempre fui muito da área da redação. Então, já ganhei até medalha por isso. Eu sempre gostei muito de escrever, tanto é que, enfim, quando eu cheguei no ensino médio e daí começaram a incentivar a gente a descobrir carreiras, enfim, de cara eu escolhi jornalismo e defendi isso e, enfim, fui cursar. É uma decisão assim que pouca gente toma hoje em dia, né? Infelizmente, quando a gente está no terceiro ano, começa a chegar o vestibular, começam a vir as perguntas, o que tu quer ser quando crescer? E daí fala jornalista, não sei se para ti também foi assim, mas para mim era só eu na sala. Como é que tu se sentiu de ser talvez a única pessoa da sala que quisesse alguma coisa diferente? Então, exatamente, era só eu na sala que queria jornalismo, né? Enfim, é aquela coisa, a gente se sente meio, mas enfim, ninguém aqui vai ser meu colega lá na faculdade. Mas eu sempre fui muito objetiva com o que eu queria, eu defendi e quis cursar jornalismo e não mudei. O teu trabalho de conclusão de curso fala sobre a Rita Skeeter, que é uma personagem jornalista da saga de filmes Harry Potter, né, dos livros também. Qual foi a intuição, qual foi o motivo de escolher ela para ser trabalhada no teu TCC? Escolher Harry Potter foi muito ao acaso, porque quando eu assistia, quando eu era mais nova, eu nunca tinha reparado tanto assim nessa personagem. Mas como eu passei 2 anos da faculdade na pandemia, eu decidi reassistir a saga, reler e prestar mais atenção nos detalhes. Eu escolhi a personagem porque retrata o jornalista de um jeito mais corrupto, no caso. Ela faz muitas coisas erradas, ela faz muitas coisas antiéticas e eu quis trazer isso para que ficasse um enfoque. Um jornalismo ruim, como não ser um jornalista, né? Pois é, e esse como não ser um jornalista, essa parte dos jornalistas nos filmes, te fez em algum momento mudar tua decisão de profissão? Não, nunca. Eu acredito que o cinema retrata sempre uma coisa mais aumentada. A gente assiste os filmes e vê uma coisa, mas na vida real é completamente diferente, né? Já passou o tempo em que os personagens eram, enfim, confundidos com as pessoas na vida real, né? Como era antigamente, até em novelas, que o ator saía na rua e daí era xingado por causa de um personagem. Não, o mundo é outro, né? Então a gente tem um exemplo ruim e a gente tem exemplos bons na vida real. E aqui na UFN tu trabalha com jornalismo especializado. Como é trabalhar com jornalismo científico? Então, é uma área que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, né? Eu fiz estágio na assessoria de comunicação, como muitos do curso fazem, e quando faltava 6 meses para finalizar o meu curso, me veio essa proposta, né? Então, eu estudei o jornalismo especializado na parte do jornalismo científico. Eu lembro que quando eu estava no curso tinha algumas disciplinas especializadas, mas o jornalismo científico não foi uma que eu cursei, né? Então, eu busquei me aprofundar, busquei estudar, porque é uma oportunidade de emprego. A gente, jornalista, sabe que o campo de trabalho não é tão grande, tão amplo assim. Então, quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que agarrar. Enfim, estudei muito para poder trabalhar essa parte científica e, assim, é muito bom. Eu não imaginava, mas agora eu amo e gosto muito de trabalhar com isso. Isso é muito bom, né? Gostar do que faz. Quais eram as tuas ambições antes de entrar no curso e quais sonhos era na questão do jornalismo, né? Quais sonhos tu tinha durante o curso, até mesmo hoje? Então, quando a gente entra no curso de jornalismo, a gente fala para as pessoas, geralmente vem aquela pergunta, daqui a pouco eu vou te ver na TV, daqui a pouco vai estar apresentando jornal. E é sempre aquela coisa que a gente entra no curso já achando que vai ser, enfim, mais mídias visuais e não tanto por trás, né?
Durante o curso eu descobri muito essa parte de, o que acontece por trás das câmeras. E eu gostei muito de trabalhar com isso. Então, não era o que eu imaginava, eu já imaginava que ia estar mais na mídia, enfim. Mas gosto muito de trabalhar por trás das câmeras. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o jornalista que está ali, que não está no foco, sabe? Mas que está trabalhando muito ali por trás. E durante a faculdade tu chegou a testar tudo, mais ou menos? Testou rádio, testou escrever, que nem tu falou que gostava bastante, testou foto, testou a TV na frente da câmera. Quais dessas foram que tu mais gostou e que tu mais indica, assim, para quem tá, que nem eu, cursando ainda? Então, como eu peguei 2 anos de pandemia, eu fui adiando muitas coisas, muitas práticas para poder ter, enfim, depois que passasse. Algumas eu tive online, né? Tanto rádio eu fiz online e algumas da TV eu fiz online, infelizmente, porque a gente não tinha uma previsão. Então, era muito aquela coisa que a gente se sentia o correspondente, né? A gente em casa, explicando as notícias, enfim, trabalhando, né? E me sentia muito a parte do correspondente. Assim que eu tive a oportunidade, eu experimentei sim todos os laboratórios e eu indico todo mundo fazer isso, porque mesmo que tu não espere que tu vai gostar de alguma coisa, assim como eu não esperava gostar do jornalismo científico, às vezes tu se surpreende, tu se sente em casa fazendo aquilo e não... Parece que aquilo não se torna um trabalho, mas sim uma coisa de lazer. E desde que tu entrou no curso, até mesmo antes, né? Antes de 2019, quando tu ingressou no jornalismo, o que transformou, o que mudou no jornalismo hoje em dia? Tu que está atuando agora, tu que cursou mais ou menos numa transição, digamos assim, muito grande da questão da pandemia, na tua visão, o que alterou o jornalismo hoje? Então, eu passei por toda essa transição de pandemia, enfim, e o que eu notei, assim, de primeira foi a versatilidade que o jornalista tem que ter. Porque chegou um momento em que era só ele e uma câmera, ele e um celular, tendo que fazer a notícia, tendo que, enfim, trabalhar de várias formas para o pessoal ter as informações e para o pessoal que estava só em casa saber o que estava acontecendo no mundo. Então, eu acredito que a maior mudança foi isso. O jornalista já é um profissional versátil, que tem que trabalhar de várias formas, mas ele teve que pôr em prática isso diante de tudo que estava acontecendo no mundo. E hoje em dia, o que eu mais noto, depois que eu saí do curso, foi a entrada da inteligência artificial e novos temas para o jornalista debater, porque além daquela época que já tinha, enfim, desde sempre as fake news, agora tem as fake news e tem vídeos. Exato. E tem cópias de sites, e tem deepfakes, enfim, eu acredito que essa é a principal mudança que eu venho notado para o profissional de jornalismo. E vocês trabalham bastante esse cuidado no jornalismo especializado na questão do jornalismo científico, né, que é a tua área hoje. Trabalham bastante essa questão da inteligência artificial, das novas tecnologias. Como é que isso agrega para vocês? Porque realmente a gente tem muita dúvida, né? A gente está cursando, tem muita dúvida sobre algumas áreas que a gente acaba não trabalhando muito durante a faculdade. E como tu é uma pessoa que está na área, né, pode nos explicar um pouquinho melhor. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial como aliada, né? Com certeza. Nunca deixar ela fazer o nosso trabalho, mas nos ajudar para que a gente consiga cumprir nossas metas, enfim. No jornalismo científico, eu trabalho com estudos já publicados. E daí sempre fica aquela questão, né? É um assunto que já passou, mas eu tenho que confirmar algumas informações. Então, além de eu estar sempre em contato com o pesquisador, com o orientador da pesquisa, eu mesmo faço a pesquisa, eu sempre confiro os dados para ter tudo certinho, porque é como se eu estivesse explicando um estudo. Então, aquela pessoa que não tem mestrado, não tem doutorado, não é da área da pesquisa, ela vai entender um estudo de um artigo, enfim, uma tese, uma dissertação, por meio do meu texto. Então, eu tenho que ter esse cuidado com termos, com sinônimos, para que a pesquisa não perca sentido, mas que aquela pessoa consiga entender. E dentro do jornalismo especializado, qual que é a importância para ti, assim, das áreas especializadas no jornalismo? Não ter só aquele jornalismo bruto, como a gente diz, né? Ter alguém focado em uma área específica. Então, vale muito ressaltar que o jornalismo especializado é um profissional só por um assunto. Então, ele vai se aprofundar naquilo
ele vai estudar diariamente aquilo para melhor explicar. Então, o público externo vai receber uma explicação de alguém da área, de alguém que está vendo aquilo todo dia, de alguém que está buscando com as pessoas certas, que tem os contatos certos para buscar essa explicação. E o que mudou na Gabriela que era criança, que desenhava, que escrevia suas próprias histórias, na Gabriela que entrou na faculdade, se apaixonou por detrás das câmeras e na Gabriela hoje jornalista? Então, eu sinto que eu tenho a mesma essência daquela Gabriela que escrevia as histórias, enfim, mas que a cada dia eu tô tendo mais conhecimento das coisas e tô me aprofundando. A Gabriela criança ia adorar a Gabriela de hoje em dia, ia ficar perguntando, ué, mas tu não gostava de Diabo Veste Prada, tu não ia trabalhar com jornalismo de moda? E daí eu ia ter que estar explicando que sim, que é muito legal o jornalismo científico, que a gente aprende muita coisa, mas que é uma área que nem todo mundo conhece, mas que tem que conhecer, que é importante, sim, para as pessoas entenderem tudo o que está acontecendo, para as pessoas terem mais acesso aos trabalhos, porque aqui no UFN a gente produz muita coisa legal. E o pessoal de fora, às vezes, não sabe que tem um mestrado para tal coisa e eles produziram um produto muito importante que eles estão usando, mas que não é do conhecimento. Então, assim, é a mesma Gabriela de criança que escrevia as histórias, mas eu acho que o curso de jornalismo agregou muito para mim e, enfim, foram 4 anos maravilhosos e eu passei por muita coisa aqui, mas que foi uma experiência muito boa, que agregou muito e é isso. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço. De Papo com Gabriela de Flores Neto, assessora de comunicação voltada para pautas especializadas em jornalismo científico da UFN e egressa do curso de jornalismo da instituição. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!